Rodrigo é um rapaz que chegou um tempo aqui, faz uns 4 meses já, Rodrigo? 5 meses? 7 meses na cidade, em Cianorte, vai estar com a gente uns 4 meses, né? 4 a 5 meses. E o Rodrigo estudou teologia um tempo, e um menino preparado. E nós, hoje, eu falei com o Rodrigo, prega no dia 13, né? Que a gente ia para o presbitério e a gente ia voltar, vamos descansar um pouquinho. Aí eu trouxe o Rodrigo hoje para trazer uma palavra para a gente, tem servido a gente aqui. Esperamos em Deus que o Senhor use a sua vida para falar o nosso coração. Vamos orar? Pai, nós estamos aqui na sua presença para te agradecer porque o Senhor já falou no nosso coração através dos cânticos, da liturgia. Colocamos nas suas mãos a vida do Rodrigo, Pai. Amém. O Senhor usa a vida dele como porta-voz do Senhor nessa noite, que ele venha ser fiel aos teus princípios, à tua palavra, Deus, em nome de Jesus, e que o nosso coração possa ser um terreno fértil para brotar, ó Deus, a semente do Evangelho, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus te abençoe. Boa noite. A graça e a paz. Amém. Bom, queria antes de tudo agradecer o convite do Gustavo, né? Ele colocou em mim essa confiança, né? Para azar dele. Então, desde já eu agradeço pela confiança depositada e espero fazer jus à mesma, né? E é interessante que no dia a gente estava conversando em casa e eu comentei sobre algumas experiências minhas em Maringá, né? E ele falou, pô, a gente tem que marcar um dia para você pregar na igreja, né? Como eu já imaginava que um dia ou outro eu seria convidado, né? Mas a hora que veio a menção do convite, aí essa possibilidade se tornou mais presente. E naquele dia eu vim para o culto, no domingo, e eu estava meio preocupado. Por quê? Porque eu venho de um contexto pentecostal. E o reverendo Augusto Nicodemos, no seu livro O que estão fazendo com a igreja, ele fala que se tem algo que um pregador reformado tem mais preocupação do que parecer arminiano na hora que prega, é parecer pentecostal. Aí, bem nesse dia do culto, o Gustavo estava pregando uma série sobre as 7 igrejas, né? E ele foi falar de Laodiceia. E chegou um momento que ele falou assim, se isso é ser pentecostal, eu sou pentecostal também, porque eu creio nos milagres, né? Eu falei, pô, fiquei mais tranquilo, mais relaxado. Só que ele foi se empolgando na mensagem, os irmãos lembram desse dia, né? Ele foi se empolgando, e eu confesso que chegou um momento que eu fiquei ali no banco preocupado, falei, meu, se ele gritar terra, que desculpa eu vou inventar para ir embora no meio do sermão? As brincadeiras à parte, na verdade, eu nem tenho esse problema. Na verdade, lá no seminário da Sendo Renovado, o pessoal era bem mais tranquilo e tal, mas a gente sempre fica nervoso quando vai pregar a primeira vez em algum lugar. Mas espero que isso não seja um empecilho para o Senhor me usar nessa noite, que eu não seja esse empecilho. Amém? Então, sem muitas delongas, gostaria de convidar os irmãos para abrirem as vossas Bíblias no Salmo 23, o Salmo do Pastor. Amém? Amém. O texto diz assim, o Senhor é o meu pastor, título, né, o epígrafe, Salmo de Davi, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará, Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de Sião, refrigera-me a alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unge-lhes a cabeça com óleo, e o meu cálice transborda.
bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Amém. Gostaria de convidar os irmãos a orar mais uma vez. Senhor, graças te dou, Pai, te damos por mais uma oportunidade que temos, Pai, de ouvir a sua palavra, crendo, Senhor, que o Senhor fala conosco, até mesmo no momento em que ela é sólida. O Senhor já está falando aos corações, Pai. Eu espero, Senhor, que o Senhor continue falando através da mensagem, assim como o Senhor tem falado ao meu coração durante esses dias. Pai, abra a mente, abra o entendimento, abra o coração de cada irmão, Pai, que a palavra encontre alento e que ela fale de maneira íntima, pessoal e particular com cada um. É o que eu te peço para a honra e glória do seu santo nome. Amém. Amém. Bom, até a epígrafe, né, do texto, alguns acreditam que esse texto isso foi acréscimo dos copistas, né, a tradição que inseriu os títulos e o crédito dos salmos, né? Então, o salmo do pastor, ou o salmo "O Senhor é o meu pastor", de Davi, não é parte original do salmo, mas a tradição lega a autoria ao próprio Davi. Sem contar que, quando a gente olha para o texto, a gente percebe traços da história de Davi no salmo. A data é incerta, mas provavelmente ele tenha composto esse salmo num período posterior aonde ele já era rei, quando ele já estava no trono, já havia passado por todo aquele processo de ser menino, vencido o gigante, depois ter se tornado um pajem do rei praticamente, um músico da corte, depois se tornar conhecido pelas suas batalhas, pelas suas guerras, se tornar genro do rei, por fim perseguido por Saul, viver errante entre os povos à sua volta, e depois da morte de Saul voltar e ser proclamado rei pelo povo, pela nação de Israel, né? E por que nós acreditamos que seja nesse período que ele escreveu isso? Porque quando você olha para o Salmo, você enxerga, parece que essas fases da vida de Davi. Você parece que consegue ver o perfil biográfico de Davi sendo descrito no Salmo. É um salmo rico, apesar de ser conhecido como Salmo do Pastor, e ser talvez o texto mais conhecido das Escrituras. E nós estamos falando de Escrituras, por quê? Porque o Novo Testamento não é tão conhecido como o Antigo Testamento, já que ele faz parte, ele é parte, né, ou é o livro texto, né, das três maiores religiões monoteístas do planeta, né? Mas no caso do Novo Testamento, só o cristianismo, né, o adota. Mas para nós o salmo, o versículo mais conhecido é João 3,16, com certeza, né? Mas depois dele, primeiro ele, para o mundo conhecido, o primeiro versículo do Salmo 23, talvez seja o trecho bíblico mais conhecido no mundo. Talvez uma pessoa que nunca leu uma outra passagem da Bíblia já deve ter visto, ouvido ou lido esse trecho do Salmo. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Só que essa é só uma figura que Davi usa no Salmo para descrever o cuidado do Senhor para com a sua vida. Ele usa mais duas figuras. Eu sempre achei que eram só duas, né? A do pastor e do anfitrião. Mas ouvindo o reverendo Augusto Nicodemos, descobri que ele tem uma segunda, né? Que é do guia. Então nós temos três figuras no Salmo. Nós temos o Senhor representado como pastor, no versículo 1 ao 3, a parte A. Nós temos o Senhor representado como um guia, do versículo 3, parte B, ao versículo 4. E terceiro, o Senhor representado como hospedeiro ou anfitrião, versículo 5 e 6. O Salmo descreve o cuidado de Deus, em primeira instância, com a vida de Davi, que passou pela experiência de ser cuidado pelo Senhor no campo, quando era pastor, observando no trato das ovelhas e o cuidado que ele tinha com as ovelhas, porque ele era pastor, ele começou a perceber como era semelhante o cuidado de Deus para com a sua vida. Depois ele passa pela experiência de andar errante, fugitivo, em meio a terras desconhecidas, porque ele teve que fugir da nação de Israel devido à perseguição de Saul.
Então ele conhece e passa a ver na pessoa de Deus a figura do guia, ver o seu cuidado, o seu zelo, não só em cuidar de tudo que ele precisava como pastor, mas também guiando pelos caminhos que ele estava traçando. E por fim, ele vê também o Senhor tratando da vida dele, cuidando dele de uma maneira que ele se sentiu sendo como recebido por um hospedeiro, né? Sendo como um convidado do Senhor, né? Porque ele vê até nisso, né? O Senhor cuidando da sua vida. E se nós olharmos, existem momentos na vida de Davi em que ele é hospedado pelos próprios amigos, ou melhor, pelos próprios inimigos. E esses inimigos não só o hospedam, né? Davi, que havia matado dezenas de milhares desses povos, é recebido por esses povos, é tratado como hóspede e é colocado à mesa na presença de todos os outros povos. Então ele viu nisso a mão de Deus. Mas esse salmo também, ele traz para nós a figura do cuidado de Deus com a nação de Israel. Porque quando a nação andou errante pelo deserto, saindo do Egito, Deus cuidou deles como um pastor cuida das suas ovelhas, representado na figura de Moisés, que ia à frente do povo, guiando-os com um cajado, né, que é o instrumento de trabalho do pastor. Nós vemos Deus guiando o povo como um guia na nuvem durante o dia e na coluna de fogo durante a noite. E nós vemos também o cuidado do Senhor em fornecer para eles maná, que é alimento, e água da rocha, diante dos povos. Dá para pensar nisso aí? Aquele povo andando no meio do deserto, pronto para invadir a terra, os inimigos observando aquilo, uma coluna de fogo e uma nuvem, e Deus mandando pão e a água da rocha. Assim que era falado com a rocha, ela vertia água na presença dos inimigos do povo de Israel. Deus fazia isso, isso propiciava uma mesa no deserto. E por fim, colocou-os na terra que emana leite e mel, né? A figura, né, das tâmaras, que era usado como mel para adoçar, e o leite, né, que era uma terra produtiva para a criação de animais. Vejam, eles se estabelecem na terra e diante dos seus inimigos eles são servidos novamente pelo Senhor, os povos que eles haviam expulsado daquele local. Nós vemos que esse salmo também representa o cuidado de Deus para com a nação de Israel. Mas também esse salmo fala conosco, como a igreja. Jesus, em João 10, se referiu a si mesmo como um bom pastor. E ele disse que não só cuida, zela do seu povo, mas ele deu a vida pelas suas ovelhas. Ele chegou ao ponto de morrer por elas, entregar a própria vida por amor do seu rebanho. E não tem faltado durante a história da humanidade, ou melhor, durante a história do cristianismo, luzeiros nos guiando. Deus não tem nos deixado faltar. É a sua palavra que, apesar de tantas vezes foi tentado tirar a palavra do povo de Deus, né? Até no dito período das trevas, né? Onde o povo não lia mais a Bíblia, mas havia sempre alguém que o Senhor preservava e que mesmo nas catacumbas, mesmo enfiado em masmorras, em bibliotecas ocultas, estava lá lendo as Escrituras, sendo alimentado e sendo aquilo que a Bíblia chama de remanescente fiel, né? E estes homens e essas mulheres foram levantados por Deus para guiar o povo, e nós vemos isso na história dos avivamentos, nos mártires que surgiram na história da igreja. Nós vemos isso com John Hus, Savonarola, Lutero, que foi ler a sua Bíblia quando já era doutor, ler a Bíblia a primeira vez como doutor na biblioteca do mosteiro. Imagine pegar a Bíblia, um doutor em teologia da Igreja Católica, ele já tinha feito bacharelado, mestrado e doutorado, e foi ler a Bíblia a primeira vez, acorrentado às paredes da masmorra, porque ele não era para ser tirado de lá. Veja, Deus sempre preservou, sempre deixou um arauto, sempre deixou uma luz para guiar o seu povo. E por fim, ele promete à sua igreja que ele não só tem cuidado como pastor, tem guiado durante a história da igreja, mas ele também tem suprido as suas necessidades e nos promete um banquete na sua vida, né? E eu falei para o Gustavo hoje que eu ia pincelar o advento para não fugir do calendário, né? É isso que fala também esse salmo para nós, esse banquete preparado que nós vamos provar no dia, naquele grande dia da volta do Senhor, as bodas do Cordeiro, aonde os nossos inimigos
serão obrigados a nos ver sentados no banquete messiânico, nas bodas do Cordeiro, a nos deleitar com o nosso Senhor, numa mesa de delícias por toda a eternidade. Amém? Bom, diante disso que eu acabei de dizer, gostaria de convidar vocês para junto nós analisarmos cada figura empregada por Davi e tirarmos no mínimo 3 lições práticas para a nossa vida. O que é que o Salmo 23 nos promete? Quais são as promessas contidas no Salmo 23 para nós, o povo de Deus, hoje? Mais de 3.000 anos depois, chega a 3, né, se não me engano. Acho que é 3 quase, né? O período de Davi. Depois que esse salmo foi composto. Primeira lição que nós aprendemos com o salmo é sobre a providência do pastor. Versículo 1 ao 3 diz assim: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso e refrigera a minha alma. O salmo começa com: o Senhor é o meu pastor. A palavra empregada aqui, Senhor, quando você vê nas Escrituras a palavra Senhor, o que consta nos originais é o acróstico, né? Yud-Re, Vav-Re, que é o nome de Deus que foi revelado a Moisés no Monte Moriá. Esse nome, devido ao zelo do povo de pós-exílio, eles interpretaram o mandamento de não tomar o nome do Senhor em vão de maneira literal, que eles não falavam, não pronunciavam o nome de Deus. E o nome de Deus, e o hebraico antigo, ele era consonantal, ele não possuía vogais. Então, com o tempo, a falta de pronúncia, o nome correto se perdeu. Então, é possível que seja Javé ou Iavé. E para o choro livre das testemunhas de Jeová, o nome menos provável, que nós temos certeza que não é o nome de Deus, é Jeová. Primeiro, por quê? Porque J não existe no hebraico. Apesar da pronúncia do Y ser parecida, não existe J. Então, Jeová é quase impossível, é praticamente impossível, né? E sem contar que o que os maçoretas, que eram os copistas do Antigo Testamento, faziam quando eles chegavam no nome de Deus? Eles não podiam pronunciar. E para que não acontecesse de uma pessoa pronunciar na hora que estivesse lendo o texto, eles usavam um recurso chamado Ketib e Querer. Ketib é assim que se escreve e Querer é assim que se lê. Quando você viu o Ketib na palavra, automaticamente você já corria para a margem. Vai ter a maçora marginal, né? Os comentários dos copistas. E lá estava escrito a palavra Adonai, que é Senhor. Depois de um tempo, o que fizeram? Pegaram as vogais da palavra Adonai e transplantaram para cima do nome de Deus, Yud-Re, Vav-Re, que é YHWH. E alguém teve a grande ideia de descer as vogais, e então surgiu o nome de Jeová. Então, é certeza que não é o nome de Deus. Mas o fato é que o judeu, ele evitava falar o nome de Deus. E este salmo é um dos únicos salmos que contém o nome original de Deus. O que isso traz para nós? O salmo foi composto por uma pessoa que tinha intimidade com Deus. O salmo foi composto por alguém que tinha a intimidade, era capaz de tamanha intimidade com Deus, que se referia a Ele pelo próprio nome, sem temor. Conta-se uma história que uma emissora de rádio fez um concurso de locutores. E eles escolheram um texto que é para que esses locutores narrassem, né, lessem esse texto e fizessem isso melhor, ganharia um programa na rádio, seria um contratado da emissora. E eles escolheram o Salmo 23. E no grande dia da disputa, né, do concurso, várias pessoas foram recitando o Salmo e os jurados ponteando, né, e de repente um senhor muito simples, de uma voz até muito fraca, apareceu no meio dos candidatos, né, como um candidato ao locutor, e começou a recitar o Salmo 23. E as pessoas ficaram maravilhadas
com a maneira que aquele homem recitava, ao ponto de que os jurados, impactados por aquilo, esqueceram de pontear a locução daquele senhor, né? E um dos participantes, que não estava entendendo o que estava acontecendo, né, vendo todo mundo assim, embasbacado com aquilo, perguntou para um rapaz que estava do lado, assim, mas o que eles estão vendo de tão interessante nesse senhor com uma voz tão fraca, né, tão sem vida, né, uma voz tão rouca? O que eles viram de tão interessante, né? Aí esse homem disse para ele, é o seguinte: todos aqueles que recitaram o salmo antes dele só conheciam o salmo do pastor. Esse senhor, ele conhece o pastor do salmo. Intimidade com Deus. O Salmo 23 é um salmo para aqueles que têm intimidade com o Senhor. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Me lembro uma vez que eu vi um pastor conhecido até aqui da cidade de Cruzeiro, que é o Eduardo Reis. Frequentava muito a comunidade aí, né? E ele disse que ele lendo esse salmo, ele falou: peraí, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. E ele começou a olhar para a vida dele e faltava algumas coisas, né? E às vezes faltam muitas coisas na nossa vida. Falta um emprego, falta saúde, falta uma casa própria, falta estabilidade financeira, falta filhos, falta uma esposa, falta um marido, falta alguma coisa. Na nossa vida sempre falta algo, né? Então tem alguma coisa errada. Como o Senhor não pode mentir e o Salmo não pode estar dizendo uma verdade, né? Uma mentira, tem alguma coisa errada. Ele disse que subiu para o monte, foi orar, né? E lá Deus mandou ele descer numa sinagoga e perguntar para um rabino. E ele desceu dali de cima do monte, ele viu uma sinagoga pertinho, né? Coincidência. E foi lá perto, foi lá na sinagoga conversar com o rabino. O rabino falou: o problema é o seguinte, é que essa tradução de vocês, ela é errada. Uma tradução melhor para o salmo seria: o Senhor é meu pastor e em nada me faltará. Ou o Senhor é o meu pastor e de nada sentirei falta. Só que eu não vou dizer se a história é verdadeira ou não, porque eu acho que não precisava de tudo isso, né? Era só ter pego um comentário que já estava lá explicado que existem mais 2 ou 3 possibilidades de traduções para esse versículo. Mas essa não é uma tradução que se descarte logo de cara. Por quê? Porque se nós olharmos para Neemias 9:21, Deus falando com o povo, ele disse: eu levei a nação de Israel pelo deserto, e nos 40 anos que eles caminhavam, nada lhes faltou. Peraí, eles caminharam no deserto, não tinha casa, eles comiam, não é desprezando o que Deus mandava, mas eles não tinham opção do que comer, não tinha roupas novas, era a mesma roupa, era o mesmo calçado, era o mesmo alimento, não tinha lugar para recostar a cabeça, uma cama para dormir, eles dormiam em tendas. Mas o que não faltou para eles? Não faltou o básico. Os calçados não se gastavam, a roupa não se gastava, o maná estava lá todo dia. Na sexta-feira eles pegavam 2 porções, todos os outros dias eles pegavam uma porção, se pegasse a mais, apodrecia. Mas na sexta-feira, veja como Deus é, ele mandava a porção dobrada, e o povo recolhia a porção dobrada, e no sábado ela não apodrecia. Deus mandou Moisés falar com uma rocha. Eu já parei para pensar, uma rocha no meio do deserto. Moisés primeiro bate nela, né? Ela fende. É um cajado, um pedaço de madeira leve, não é tão pesado assim. Ele bate e a rocha abre no meio, verte água. Beberam a água, acabou. Parou de verter. Aí quando eles têm sede de novo, o que Deus manda fazer? Falar com a rocha. E a rocha vertia água. Deus não deixou faltar o básico, o necessário para a nação de Israel no deserto. É isso que o Salmo quer dizer: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Quer dizer que o básico, aquilo que eu preciso, isso não vai me faltar. E se nós olharmos para a nossa vida, isso fica claro e evidente. Apesar de todas as dificuldades que temos vivido, e eu quero agradecer o grupo de louvor pelas músicas que eu escolhi, vocês cantaram, tá? Muito obrigado. Brincadeira. Mas até a Maria Emília no começo, ela já falando, né, do cuidado que é comum, né, entre eles, quando eles começam a escolher, e as músicas, quando eles vão falando do cuidado, do zelo de Deus para com as nossas vidas. E em meio a toda essa turbulência da pandemia, empresas quebrando, a inflação lá em cima, o preço das coisas subindo, nós temos visto
temos visto que ninguém tem faltado nada. O básico, pelo menos para sobreviver, Deus tem nos suprido e Ele tem feito além. Além, se você olhar para o mínimo que Ele fez, é o mínimo que não tinha faltado, o básico. Mas Ele fez mais ainda do que o mínimo, né, nas nossas vidas. Eu falo para mim, Deus tem cuidado e zelado da minha vida. Nada me tem faltado. Amém? Prosseguindo, o Salmo diz assim: leva-me para junto das águas de descanso e refrigera-me a alma. O pastor, o que ele tinha como função? A função primordial. Num país aonde grama e água era escasso, o que ele tinha que fazer? Guiar o rebanho até o pasto verdejante e as fontes de água, aos mananciais de águas tranquilas. Era essa a função do pastor: cuidar do rebanho, prover para eles água e alimento. Água e alimento. Era isso que ele fazia. E às vezes isso levava um período longo de caminhada. E eu não sabia que uma ovelha ela chega a absorver e armazenar 9 litros de água. Meu bicho não tem nem. Quando você olhar para uma ovelha, você fica, para onde cabe essa água? Eu não sabia disso. Ela consegue armazenar 9 litros de água. Por quê? Porque é um animal feito para aguentar um bom período sem água. Então o pastor fazia o quê? Parece que é um animal feito especificamente para aquele local. Às vezes ele tinha que caminhar uma longa distância com as suas ovelhas para encontrar um pasto verde para elas se alimentarem. E quando isso acontecia, o que acontecia? Vinha o tão esperado descanso. Leva-me aos pastos verdejantes, aonde o descanso me faz repousar em pastos verdejantes. E se nós olharmos para a nossa história, para a nossa vida, nós temos visto isso também. O Senhor tem cuidado não só das nossas vidas, e em meio a todo esse momento que nós estamos vivendo, o Senhor tem nos proporcionado momentos de alento. Veja bem, você já parou para prestar atenção que você tem gastado mais tempo com a sua família? Na correria do dia a dia, a gente consegue, parece que inserir no nosso dia a dia tantas e tantos afazeres, tantas coisas, mas hoje com esse distanciamento social, nós nos vimos obrigados a ficar dentro de casa. Nós nos vimos obrigados a manter os filhos dentro de casa e conviver mais tempo com eles. E os pais que tinham pouco contato com os filhos, talvez buscavam, levavam para a escolinha, trazia da escolinha, e ali à noite só conversavam um pouquinho, colocavam para dormir. Hoje tem que passar o dia, hoje tem que viver um tempo, tem que distrair a criança em casa, criar momentos para que a criança não se estresse dentro do lar. O marido e a esposa que tinham a opção de sair e passear, tem que dentro de casa encontrar no dia a dia, no contato cotidiano, o prazer de estar junto. Vocês já prestaram atenção em quanto isso tem tornado a nossa vida mais prazerosa nesses momentos? Talvez tenha sido um tempo que Deus deu para nós, para que nós descansássemos, dessemos um up na nossa correria e confiássemos mais no nosso pastor. Eu não sei qual vai ser o próximo pasto verdejante, mas eu confio no meu pastor. Eu não sei como vai ser o dia de amanhã, mas eu confio no meu pastor. E no processo de guiar, o pastor ele tinha 2 recursos que ele usava: a voz e a música. Jesus disse: as minhas ovelhas ouvem a minha voz e elas reconhecem a minha voz. O pastor, quando ele guiava as ovelhas, ele usava a sua voz. E para acalmá-las, talvez pelo cansaço e pela distância, ou pelas situações à volta, ele usava de instrumentos. Então não é à toa que Davi era músico. Todo pastor tinha no mínimo uma flauta que ele usava para guiar e acalmar as ovelhas. Veja, Deus não tem deixado de falar conosco. Assim como um pastor cuida das suas ovelhas e as guia com a sua voz e com momentos de segurança através de uma melodia, Deus não tem deixado de falar conosco através da sua palavra. Ela se encontra constantemente dentro de nós. E o que nós temos recebido de palavras
de conforto, de incentivo, neste momento tão difícil, para trazer para nós segurança da parte de Deus, são inúmeras. Quantas vezes você veio para cá inseguro? Quantas vezes você veio para cá preocupado, sem saber como vai ser o dia de amanhã, sem saber como vai ser a sua situação, com medo desse vírus, com medo de perder o trabalho, e aqui no louvor, no momento em que o ministério de louvor cantava, você sentiu a presença de Deus, e a letra de uma canção acalmou o seu coração. Quantas vezes você veio aqui e a palavra ministrada veio de encontro às suas necessidades e refrigerou o seu coração, que estava preocupado, a sua mente toda quente, a cabeça fervendo por causa dos problemas, e você se sentiu acalentado pelo pastor, ouvindo a voz dele, dizendo para você: calma, 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 eu estou no controle. Amém? Aplicando essas verdades para a nossa vida, nós podemos nos acalmar diante da palavra do nosso pastor. Por mais que a situação esteja difícil, que esteja adversa, o mundo aí fora, que não haja uma perspectiva muito boa de futuro, o pastor deste salmo, que é o nosso pastor, que é o nosso Deus, assim como ele cuidou da vida de Davi, no período em que ele cuidava das ovelhas, em que ele andou errante pelos povos à volta, um menino ainda perseguido, e ele viu a mão de Deus cuidando da vida dele, assim como Deus cuidou da nação de Israel no deserto, pastoreando aquele rebanho errante em meio a uma terra seca, Deus tem cuidado de nós também, e Ele nos promete que nada nos faltará. Amém? Segunda lição que nós aprendemos com o Salmo 23 é a presença reconfortante do nosso guia. Versículo 3b e 4 diz assim: guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome, e ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, o teu bordão e o teu cajado me consolam. No deserto, se algo que você não podia deixar de ter para caminhar no deserto era um guia. Já parou para prestar atenção? Direita, duna, areia. Esquerda, areia. Frente, areia. Atrás, areia. Como que você se norteia num lugar desse? E as dunas mudam de lugar. Apesar de mudar de lugar, os caminhos são sempre os mesmos, com os mesmos perigos, com os mesmos trajetos. O guia, ele não só era responsável de guiar o povo por um caminho reto, que aqui no texto vai falar por um caminho de justiça, um caminho de retidão, mas ele também era responsável de dosar a quantidade de água, a quantidade de alimento de um oásis ao outro, porque não era muito bom, não era aconselhável levar uma quantidade muito grande dessas coisas. Por quê? Porque pereciam, evaporavam e eram difíceis de carregar. Quanto mais peso, debaixo de um sol quente pra caramba, né? É mais difícil caminhar, mais você soa, mais água você consome, mais alimento você consome. Então, na verdade, é um tiro no pé, levar muito alimento e levar muita água. Então, o guia, ele tinha que dosar o passo, ele tinha que dosar a quantidade de alimento, ele tinha que dosar tudo isso para quê? Para que desse de um oásis ao outro, e ele guiar a caravana que estava sob a sua responsabilidade, ou os viajantes que estavam sob a sua responsabilidade. E ele não só guiava por caminhos retos, por caminhos certos e diretos, mas ele também entendia que um guia, o texto fala, guia-nos por veredas da justiça por amor do seu nome. O que Deus está falando? Ele nos cuida, ele nos preserva, por quê? Porque ele sabe que o seu nome está em jogo. É a glória do seu nome que está em jogo. Quando ele cuida do seu povo, quando ele guia o seu povo, ele está colocando o nome dele em jogo. Então, quando aquele povo era guiado por Deus no deserto, e os povos à volta viam a coluna de fogo e a nuvem,
eles entendiam que era o Deus de Israel que estava com ele, era o Deus de Israel que guiava eles, e levava eles para os pastos verdejantes, levava eles ao manancial, trazia para eles o pão do céu, nada lhes faltava. Eles viam que esse Deus cuidando e zelando do seu povo, e um guia, ele sabia que ele tinha a responsabilidade de preservar a integridade física daquelas pessoas que estavam sob a sua responsabilidade. Então, levar um povo, ou um guia que não conseguia chegar até o seu destino, ou que fazia com que os seus sofressem no processo, que ficasse andando, que fizesse um caminho mais longo, que não conhecesse os caminhos certos, esse era um mau guia. Com o tempo, ele não seria contratado, ele deixaria de ser requisitado. Por quê? Porque o seu nome já havia sido sujo, né, pelo seu mau trabalho. O Senhor, quando nos guia e cuida de nós, Ele tem em vista a glória do seu nome. É o nome dele que está em jogo. Mesmo que eu ande pelo vale da sombra e da morte. O guia, ele guiava pelos melhores caminhos. Mas esses caminhos não quer dizer que não haveriam perigos. E havia perigo do quê? De animais selvagens e também de salteadores. E aí o texto prossegue: o seu cajado e o seu bordão me consolam. Neste caso, na mão do guia, um cajado era também conhecido como uma lança. Ele tinha na ponta um buraco onde ele colocava a sua faca. E ele se tornava uma arma. E o bordão, na verdade, é o que nós hoje chamaríamos de tacape, né? Que é um bastão com a cabeça bem grande, bem pesado, e muitas vezes ele tinha pedra incrustada. Para quê? Para defender a caravana ou defender os viajantes desses perigos. Então o guia, ele não só guiava, mas ele cuidava da integridade do povo também em situações de risco. E nós vemos Deus fazendo isso com Davi, com o povo no deserto. Deus cuidou de Davi, Deus zelou da vida de Davi, mesmo Saul querendo tirar a vida, mesmo ele em meio aos povos à volta, os inimigos o cercando, mesmo em meio aos seus inimigos, Deus cuidou de Davi e nenhum mal aconteceu com ele. A nação de Israel caminhando em meio ao deserto, e os textos bíblicos vão nos falando que eles guerrearam nesses 40 anos. Vários povos atacaram a nação de Israel, e eles também atacaram alguns povos, e o Senhor os protegeu nesses momentos. O Senhor, como guia, Ele não só nos promete uma direção, mas Ele também promete que nos cuidará, mesmo quando o caminho aparentemente seja um caminho de morte. E nada mais pertinente para que o momento que nós estamos vivendo. Sair dessa porta para fora, ou da porta para fora da sua casa, é caminhar por um caminho de morte no dia que nós estamos vivendo. A morte é uma possibilidade para todos e nós não sabemos quando ela vem nos visitar. Mas com essa enfermidade que não tem disponibilidade mais, né? Nós temos visto aí pessoas novas falecendo pelo Covid. Sair de casa hoje é caminhar no vale de sombra e morte. Não só pelas inúmeras possibilidades, mas por essa em específico. Eu quero fazer uma pergunta. Eu estou há pouco tempo na igreja. Alguém aqui foi ceifado? Ninguém, né? Deus tem cuidado de nós. O nosso guia não só tem nos guiado por um caminho reto, mas Ele tem nos preservado neste caminho. Amém? Terceira lição que nós aprendemos com o Salmo 23 é a proteção do anfitrião. Existem três possíveis, né, figuras aqui. Uma é do general que é recebido, né, de volta na sua pátria, e é preparado para ele um banquete na presença dos seus inimigos. O segundo é também as cidades de refúgio, né, quando alguém cometia um crime que não era passivo de morte, mas estava sendo ameaçado de vingança por algum dos parentes da pessoa que ele havia cometido o crime, ou até mesmo pela pessoa, ele corria para a cidade de refúgio e lá ele recebia proteção até receber um julgamento justo, né? Mas existe uma outra que é a que eu prefiro entender que seja usada aqui, que é a do hospedeiro responsável por um oásis. O oásis era um lugar onde havia alimento e água. Existiam vários oásis no deserto.
E esses oásis eram essenciais para a sobrevivência dos viajantes. E os oásis, eles eram considerados campo neutro. Ninguém podia ferir ninguém, tocar ninguém dentro de um oásis. Isso era consenso entre todos os povos. Se você fosse lá no oásis e ferisse alguém, qualquer outro povo que te encontrasse, qualquer nação, qualquer que te encontrasse no meio do caminho, estivesse sabendo o que você fez, ela te mataria. Por quê? Porque o oásis era essencial para a sobrevivência. Então era uma maneira que eles tinham de preservar o oásis. Essa lei, essa regra era imposta a todos os povos, era uma regra comum. Então se uma pessoa, ela vinha correndo, fugindo dos seus inimigos e ela adentrava no oásis, naquele momento ela se tornava hóspede naquele oásis. E o responsável, que geralmente era um sheik, era uma pessoa responsável por uma determinada região, era como se fosse algo parecido com um senador hoje, era uma região maior. Essa pessoa seria como um hóspede. E naquela cultura, hospedar alguém era algo muito sério. Nós vamos ver isso lá no livro de Gênesis, com Ló, quando ele recebe os anjos na sua casa, e os povos de Sodoma e Gomorra lá querem violentar os anjos. O que ele faz? Ele oferece as filhas. Aí você fala, peraí, o cara ofereceu as filhas dele. Ele pensou que talvez, na melhor das hipóteses, elas seriam violentadas. Mas se ele não fizesse isso e deixasse com que os hóspedes fossem violentados, a desculpa que aqueles homens teriam para entrar na casa dele e violentar ele, a mulher e as filhas e matá-lo, estaria dada, porque era algo muito sério naquela cultura. Quando alguém se hospedava debaixo do seu teto, você tinha responsabilidade de cuidar daquela pessoa. E ninguém tocaria em você. Por quê? Porque você estava protegido pela pessoa responsável do oásis. Então vocês imaginam quantas vezes Davi correndo, fugindo dos seus inimigos, e nós vemos isso em vários momentos, eles, até mesmo nos filisteus, que eram os maiores inimigos de Israel, eles sentavam à mesa, comendo com o rei dos filisteus, e eles indo para o campo de batalha guerrear com Israel, e os outros povos que estavam aliados com os filisteus, falam, ó, esse cara aí não vai com a gente não. Esse cara aí a gente não quer junto não, porque no meio do campo de batalha ele vai se virar contra nós. Ele é servo de Saul, ele está aqui infiltrado. E o rei dos filisteus fala para Davi, eu conheço você, eu sei quem você é, eu confio em você. Mas, para evitar confusão, volte para casa, não saia conosco hoje. Veja, ele estava à mesa do rei comendo na presença dos seus inimigos. Deus cuidando de Davi. Nós vemos a nação de Israel no deserto sendo servida pelo maná, sendo servida pela água da rocha, e depois ela expulsa os seus inimigos da terra, ela mata os povos, né? E alguns fogem, ela se estabelece na terra, e a partir daquele dia os maná cessa. Por quê? Porque Deus disse que iria cessar quando eles pisassem na terra prometida, porque eles comeriam o quê? Dos frutos da terra que mana leite e mel. E se nós formos olhar para o relato dos espias, o que eles disseram? É verdade, aquilo que o Senhor disse é verdade, a terra mana leite e mel. Um dos frutos, um cacho de uva, tinha o tamanho de um homem, né? Mais de 1,5 metros. As frutas eram enormes. Nós vemos a nação de Israel sentada na terra prometida, se banqueteando, e os seus inimigos à volta assistindo isso. Deus cuida de nós. Ele tem zelado da nossa vida. Ele tem cuidado de nós, Ele tem nos guiado. E como eu disse, o básico não tem nos faltado. Mas assim como eu ouvi o Gustavo dizer aqui, que Deus tem abençoado a igreja, que a igreja tem prosperado no momento em que todos estão falindo, todos estão passando por problemas, os membros da igreja têm prosperado. Isso reflete nos recursos da igreja, mas eu fiquei abismado e parabenizo a SAF. No dia que eu vim aqui na reunião, e apesar de toda a situação, desse momento de distanciamento social e das limitações, as inúmeras coisas que eu ouvi da Lau, né, que a SAF havia feito, os trabalhos que a igreja conseguiu desenvolver nesse período, Deus
tem prosperado esta igreja. Deus tem cuidado e zelado do seu povo. No começo saiu um converseiro que o pessoal ia fechar a igreja, e as igrejas iam fechar por causa do dízimo, né? Os pastores estavam desesperados e não sei o quê. E nós não temos ouvido nada disso. Igrejas continuam abertas, continuam com os membros. Talvez o pessoal está mais agora ouvindo outros pastores na internet, mas continuam congregando e continuam sendo fiéis às suas congregações. Deus tem prosperado o seu povo. Deus tem preparado um banquete, tem zelado a sua igreja. Deus também, no texto aqui nós vemos, o texto dizendo que unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Imagine uma pessoa que está há dias andando no deserto, queimada de sol, cansada, e alguém vem e passa óleo nela. Aquilo é um bálsamo que faz com que ela descanse, com que aquele calor, aquela sensação ruim de queimação que o calor traz para a gente, passe, né? Esses momentos em que Deus se manifesta na nossa vida de uma maneira especial, e nós sentimos a sua presença, e nós saímos talvez de um momento de leitura ou de oração nos nossos lares, invadidos, né, e cheios pela presença de Deus nas nossas vidas. É como um refrigério para nós. E o meu cálice transborda. Cálice nas escrituras, né, cálice de vinho no caso, né, representa o que? A alegria. E apesar de tudo que tem acontecido nos nossos dias, eu não tenho visto ninguém aqui se lamentando ou se lamuriando. Eu não tenho visto o povo de Deus fazendo isso. Sempre que você vai conversar com um cristão, o que a gente encontra é o quê? Palavras de incentivo. É a pessoa dizendo, não, ano que vem vai melhorar. Ou se não muito, feliz, Jesus está voltando. Às vezes a gente escuta isso, é os sinais dos fins do tempo, Jesus está voltando. É isso que nós ouvimos do povo de Deus. Se eles não estão satisfeitos com a vida que estão vivendo, com a situação que estão vivendo, eles se consolam e se alegram com a possibilidade da vinda do seu Senhor. De que talvez tudo que nós estejamos vivendo sejam apenas sinais da volta de Jesus. E o texto prossegue dizendo assim: bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. O anfitrião, ele não só tinha o compromisso de cuidar daquela pessoa que estava hospedada no oásis, quando essa estava sendo perseguida por inimigos, mas ela continuava sob o seu cuidado até que ela voltasse ao seu lar e estivesse segura na sua terra. Então, geralmente, o anfitrião fazia o quê? Ele enviava uma escolta com esse viajante para acompanhá-lo até a sua casa. Davi aqui, depois de caminhar errante em meio aos povos, em meio ao deserto, lutando de um lugar ao outro, despatriado, exilado, perseguido pelo rei, agora volta para a sua nação como rei. E a nação de Israel era o quê? A casa do Senhor, porque lá estava a tenda, lá estava o tabernáculo, que era onde a presença de Deus habitava. Ele então reconhece que o Senhor não só cuidou da sua vida em todos os detalhes, o guiou durante o processo, proveu para ele segurança, mas também caminhou com ele, protegendo em todo o processo, até que ele chegasse àquele momento. A mesma coisa aconteceu com a nação de Israel no deserto. Deus cuidou e zelou da vida dela como um pastor, guiou-a pelo deserto, estabeleceu-a na terra e lá fixou para eles uma morada junto com o seu povo. Nós vemos aqui também uma promessa para nós. Deus tem guiado a história da igreja. Deus tem cuidado do seu povo e zelado da igreja durante a história. Nada nos tem faltado. Não tem nos faltado direção. Deus tem levantado os seus luzeiros para guiar a sua igreja. A palavra, por mais que tentem nos tirá-la,
Deus não permitiu. Quantos homens e mulheres perderam a sua vida para que a palavra fosse preservada? John MacArthur Jr. tem na sua casa uma Bíblia de quase 1 metro de tamanho. Era uma Bíblia de púlpito. Ela era, na verdade, isso aqui do púlpito, né? Ela era aberta e ela ocupava essa parte do púlpito. Ela era lida nas igrejas holandesas, né? Nas igrejas reformadas. Houve um período de perseguição nas igrejas que eles queriam tirar do povo o direito de ler a Bíblia. E o que eles faziam quando pegavam um cristão, levavam na igreja e diziam para eles negarem o que estava escrito naquele livro e voltarem à fé romana. Se eles não negassem, eles seriam mortos. E eles eram degolados, porque não negavam, eram degolados, e o seu sangue molhava as páginas daquela Bíblia. John MacArthur herdou do seu avô essa Bíblia. E ele fala que é o item mais precioso que ele tem. Ela é amarelada de sangue de homens e mulheres que se negaram a negar a verdade das Escrituras, se negaram a deixar de ler a palavra, de reproduzir as Escrituras, de entregar as Escrituras a outras pessoas para que elas tivessem acesso à palavra de Deus e fossem guiadas pela verdade. Durante a história da igreja, Deus não deixou de guiar o seu povo. Deus não deixou de prover momentos de refrigério, de cuidado com a sua igreja. E Ele nos promete, no fim de tudo, que mesmo que a situação esteja diversa, mesmo que nós não passemos, né, pelo vale da sombra e da morte, porque um momento ou outro ela vai chegar para nós e a morte vai nos alcançar, nós fecharemos os olhos aqui, mas abriremos os nossos olhos diante da mesa do Cordeiro, diante do banquete desse ano, e ali ceiaremos com ele e os santos por toda a eternidade. E de lá nós só nos levantaremos para entrar no novo céu e na nova terra, onde Deus habitará conosco para todo sempre. Amém? 3 lições que nós aprendemos, 3 promessas que nós tiramos do Salmo 23 para nós. O Senhor é o nosso pastor. E promete que nada vai nos faltar. A sua providência será constante na nossa vida. Nós temos a promessa do Senhor como nosso guia, mesmo em momentos de dificuldade, quando nós não vemos nada, e o vale é escuro, vem sombras de morte e trevas sobre as nossas vidas. Ele está nos guiando, Ele está caminhando conosco. Mesmo diante da perseguição, quando todos tentam nos fazer mal, Ele prepara para nós um banquete, uma mesa na presença dos nossos inimigos. E por fim, Ele nos promete que nós vamos chegar ao destino final, que é a casa do Senhor, viver com Ele por toda a eternidade. Amém? Espero que a palavra tenha falado ao coração de vocês. Amém? Deus abençoe sua vida, Rodrigo. Belíssima mensagem. E ó, continua nessa firmeza doutrinária, estudando a palavra de Deus. Certamente Deus tem um ministério muito bonito para você, viu? Amém. É firme. Louvado seja o nome do Senhor, porque Ele trouxe você para cá, para a nossa família aqui. Nós ficamos felizes. Irmãos, nós estamos chegando ao fim do culto e nós vamos gastar um tempo de oração. Nós vamos orar pela vida da nossa irmã Ilkes, né, que passou mal, pelos seus filhos, pela sua família. Eu estive conversando com o pastor Alessandro também essa semana, tendo notícias dela e não está nada bem. Voltou para o hospital ontem, né? Vamos orar pela nossa irmã, precisa de um milagre. Precisa que Deus possa aliviar o seu sofrimento, seja na cura terrestre ou
no braço do Pai, na eternidade com Ele. Né? Vamos orar por ela. Vamos orar pela vida do nosso irmão Dorley também, que está em fase de tratamento, a sua família, por isso que não tem frequentado os nossos cultos, né? Tem evitado a contaminação e tudo mais. Deus possa cuidar dos nossos. Louvado seja o nome do Senhor, que até aqui tem cuidado dos nossos. Bem lembrou o Rodrigo na mensagem, né? Ninguém se contaminou, tudo bem, todos bem, graças a Deus por isso. Deus tem protegido. Se você tem motivo de oração, também estenda uma das suas mãos. Hoje nós vamos clamar por você. Amém. 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 Vamos orar. Pai, nós estamos aqui na sua presença, Senhor, para te agradecer primeiramente, porque nós podemos contar com o Senhor como nosso bom pastor, que não deixa faltar nada em nossas vidas. O pastor que nos guia por caminhos verdejantes. O pastor que provê e derrama suas bênçãos sobre as nossas vidas. O pastor que cura as nossas feridas. Pai, nessa confiança, nessa segurança, nós queremos apresentar diante de Ti a vida, Senhor, da nossa irmã Ilkes, que há um bom tempo tem sofrido, ó Deus. Tu sabes, ó Deus, as lutas que essa irmã tem sofrido com a sua saúde. Pedimos que o Senhor esteja cuidando da sua casa, da sua família, que o Senhor esteja consolando, trazendo paz aos corações, trazendo alívio aos dores, ó Pai. Deus, cuida da nossa irmã. Foi da tua vontade, Deus, que o Senhor esteja colocando ela de pé, para a honra e glória do Senhor. Se não, ó Pai, que o Senhor a leve para junto de Ti. Deus, essa nossa oração nós clamamos ao Senhor. Também colocamos as Tuas mãos a vida do nosso irmão Dorley, que está na fase de tratamento, ó Deus, que o Senhor ponha a Sua boa mão sobre a vida dele, que o Senhor abençoe a vida dos médicos, ó Deus, que estão à frente. Todo o tratamento, Deus, possa ser conduzido pelo Senhor. Deus, também aqui colocamos nas Suas mãos os pedidos que aqui foram externados através das mãos levantadas como um ato de fé. Cremos que o Senhor conhece cada pedido. Seja ele, ó Deus, com relação à saúde, ó Deus, que o Senhor esteja dando a sua cura. Seja aqueles, ó Pai, que precisam com relação ao trabalho, ó Deus, que o Senhor esteja dando oportunidade, abrindo portas, que o Senhor esteja preparando caminhos, ó Deus, que o Senhor esteja dando uma prosperidade, continue derramando a sua bênção sobre a sua igreja, Pai. Deus, que o Senhor também esteja trazendo transformação, cura, salvação na vida daqueles de filhos, esposas, ó Pai, maridos, ó Deus, que ainda não se entregaram a Ti, que o Senhor assim esteja fazendo, trabalhando nos seus corações. Porque cremos que é o Senhor é quem salva, que cura e que liberta. Deus, nós colocamos em Tuas mãos aqui, Deus. Pai, traga reconciliação, traga restauração, traga paz, segurança e confiança. Em nome de Jesus. Amém. Vamos todos colocar de pé para assim receber a bênção do Senhor. E agora, irmãos, que a maravilhosa graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor do Eterno Pai e as ternas consolações do Espírito Santo repouse sobre todos vós, povo de Deus, agora e para todos sempre. Amém. Amém. Meus irmãos, eu quero primeiramente agradecer aos nossos visitantes. Sejam muito bem-vindos. Que Deus possa sempre colocar no coração de vocês o desejo de voltar, tá bom? Essa igreja aqui sempre é um lugar especial para vocês. Irmãos, ontem nós estivemos
Na sexta e no sábado nós tivemos lá no reunião do presbitério. O presbítero André foi o nosso representante. Teve prova de fogo, quase que foi o Silvio para representar, né? Está subindo já, né, André? Louvado seja o nome do Senhor. Nós tivemos uma nova diretoria, na verdade a nova velha, né? A única mudança foi a minha saída da comissão executiva do presbitério e na tesouraria, né? O reverendo Ebenezer estava na tesouraria, ele veio para secretário de protocolo, o reverendo Delcio foi para a tesouraria e no meu lugar voltou o pastor Sérgio, que foi antes de mim, há 4 anos atrás. Mas o que a gente pode tirar de coisas, lições importantes, os relatórios da igreja, surpreendentemente, financeiramente as igrejas foram muito bem esse ano, mas o que surpreendeu é que muitas igrejas fizeram uma estatística agora com um certo pessimismo para o próximo ano, porque entenderam que as nossas igrejas que são mais ricas, né, têm mais recursos, dependem da agricultura, e esse ano foi um ano atípico por conta da alta do dólar, e aí tudo subiu, né? Então estão esperando um ano um pouco mais difícil o ano que vem. Eu espero que não. Eu tenho um meu coração mais otimista. Nós temos sonhado com muitas coisas para o nosso trabalho ano que vem. Inclusive, eu já quero convocar todo o departamento infantil da igreja que se reorganize, planeje, que nós, como conselho, nós estamos dispostos a investir no trabalho infantil ano que vem, se Deus quiser. O ano que vem também nós queremos pegar mais firme com a plantação da igreja de Itapejara, que é um desafio que nós, como presbitério, esse ano fomos muito elogiados como presbitério por conta dessa atitude que nós estamos tendo. Quando há igrejas fechando, nós estamos abrindo igreja, abrindo trabalho. E é isso que a gente quer fazer, né? Abrir campo aqui em Itapejara, Peneiras do Oeste, Moreira Salles, Nova Olímpia. Tem tantas igrejas, tantos lugares que a gente quer. Oi? Maria Helena. Então, nós estamos aí fazendo contato e nós queremos abrir, expandir. Vila Brasil, Jardim Cruzeiro, em Cruzeiro do Oeste. Nós queremos expandir. Ver essa igreja aqui cheia. Só que a gente precisa botar a mão no arado, a gente precisa se envolver, cada um precisa fazer a sua parte. O ano que vem, se Deus quiser, essa vacina chega e a gente vai romper as barreiras para que o trabalho do Senhor floresça, né? E nós possamos exercer o nosso trabalho com excelência. Isso que nós sonhamos aqui. E Deus já tem levantado, quem sabe o nosso irmão Rodrigo aí pega firme aqui, vai ser o nosso evangelista, ajudar na plantação aí. Deus está mandando mão de obra para a gente, né? Então a gente tem recurso, ele vai mandar e a gente vai conseguir para a glória de Deus. Tá bom? E vamos continuar firmes, irmãos, contando com a graça de Deus e com a proteção do Senhor. Lembrando também, irmãos, domingo que vem um culto especial de Natal. Você não pode perder, venha, com os devidos cuidados. Assista, acompanhe na live, divulgue para que outros possam estar assistindo também pela internet, porque é claro que nós não podemos ter uma totalidade aqui dos espaços preenchidos, mas ainda o máximo que a gente puder colocar dentro daquilo que nós podemos atender. E você que não pode vir, assista na internet e convida mais o seu amigo para que assista com você, para ouvir da mensagem do Senhor e da palavra de Deus. Bom, algum outro aviso, irmãos, que eu estou esquecendo? É isso mesmo. Que Jesus nos abençoe e que nós possamos ter uma semana cheia da presença dele, cheia das bênçãos do Senhor, em nome de Jesus.